Fala galera, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente corrigir as questões que eu passei para vocês, que é uma revisão de tudo que a gente já viu, né, sobre ética, política e epistemologia. E eu estou sempre usando essas questões de prova de vestibular, né, por vocês estarem no último ano e irem treinando. Mesmo esquema, vou deixar as questões na descrição do vídeo para vocês já irem acompanhando comigo. Então vamos lá. Primeira questão, essa é dissertativa, né? Escreva as diferenças entre a concepção de ética para os gregos, medievais e modernos. Essa concepção eu passei para vocês na nossa primeira aula presencial ainda, né? Então não sei se todos têm no caderno. Mas seria aquele esqueminha, né, de como que os gregos viam a ética, os medievais e os modernos. Que para os gregos, o mundo era ordenado, era finito e geocêntrico, né, que tudo tinha uma ordem e que o homem precisava encontrar qual era o seu papel dentro desse cosmos ordenado. E a ética para os gregos avaliava a vida boa, certo? Avaliava a vida como um todo. E não hoje em dia, e não como é hoje em dia, onde a gente avalia cada ato isolado. Então a ética para os gregos, o que importava era a vida como um todo, a vida completa. Era a vida boa. A pergunta da ética para os gregos é o que uma vida precisa ter para ser boa. Bom, para os medievais, a ética também se baseava em Deus. Vamos lembrar que a Idade Média, um período onde imperava o teocentrismo, então tudo girava em torno da ideia de Deus. Por quê? Os gregos, eles tinham que se perguntar sobre o que era o bem. Na Idade Média isso já estava dado. O bem, a verdade, né? Tudo isso já foi encontrado, que era Deus. Então, para você ter uma ética boa no período medieval, seria uma ética que você responda, que você haja da maneira com que o homem de Deus deve agir, certo? A verdade é Deus, o bem é Deus, eu tenho que agir como Deus quer, certo? E vocês devem ter no caderno, né, quem copiou nessa primeira aula, que eu digo que as virtudes da ética medieval é a fé, a esperança e o amor. E por último, os modernos, a concepção moderna de ética que a gente tem até hoje é que a ética não mais avalia a vida como um todo, né? No mundo moderno a gente perdeu aquela noção de que o mundo é matematicamente perfeito, de que o mundo é ordenado, de que a Terra é o centro do universo, né? No mundo moderno a gente nem sabe onde é que está o centro do universo. No mundo moderno a gente não acredita que tudo tem uma ordem, que tudo tem um sentido, né? A gente não tem uma vida com um sentido dado, é tudo meio caótico, né, na concepção moderna. E a ética para os modernos não vai avaliar a vida como um todo, ela vai avaliar a ação, cada ato isolado. Bom, vamos para 2. O maquiavelismo é uma interpretação de O Príncipe, de Maquiavel, em particular a interpretação segundo a qual a ação política, ou seja, a ação voltada para a conquista e a conservação do Estado, é uma ação que não possui um fim próprio de utilidade e não deve ser julgada por meio de critérios diferentes dos de conveniência e oportunidade. Então lembrando, né, a gente viu que Maquiavel foi o cara que rompeu com a ética cristã. E ele é considerado o pai da ciência política, porque ele vai dizer que a política é um campo separado da moral, separado da religião. Por que ele diz isso? Porque ele vai dizer, ó, se um príncipe, no caso o príncipe porque o livro dele ele fala sobre o príncipe, né? Se um príncipe quiser evitar uma guerra, ele pode matar. Ele pode matar alguém desde que ele evite uma guerra. Então olha só, mesmo que a moral diga para não matar, mesmo que a religião diga para não matar, em política é um campo diferente. Em política a gente tem que prezar pelos fins. Depende do que a gente consegue como consequência da nossa ação. Por isso a frase os fins justificam os meios. Eu posso matar desde que eu evite uma guerra. O fim justifica o meio que eu usei, justifica a minha ação. Então, a alternativa correta nessa aqui é a alternativa E, que diz justamente isso, né? Que
com base, a pergunta, desculpe, não li a pergunta, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, para Maquiavel, o poder político é, e a correta é a E, independente da moral e da religião, devendo ser conduzido por critérios restritos ao âmbito político, né, por causa dessa explicação que eu já dei. Ele separou, tornou a política independente da religião e da moral. O príncipe pode fazer o que quiser, desde que seja para se conservar e manter aí o seu poder. 3. São de 4 gêneros os ídolos que bloqueiam a mente humana. Para melhor apresentá-los, assinalamos os nomes: ídolos da tribo, da caverna, do fórum e do teatro. Né? Estamos falando aí do filósofo Francis Bacon. E para ele, os ídolos, né, para quem não lembra, tem a aula gravada aí já sobre Francis Bacon. Os ídolos, então, são as falsas noções que retratam os principais motivos pelos quais erramos quando buscamos conhecer. A certa também é a E. Os ídolos é o que faz a gente se enganar, certo? E o Bacon tenta combater os ídolos. Ele vai dizer que os ídolos são combatidos pelo método indutivo, quando a gente testa as nossas hipóteses pelo método indutivo, ou seja, que vai do particular ao geral. Eu testo vários particulares para alcançar uma noção geral. E os ídolos são coisas que a gente deve evitar, são ilusões que confundem aí o nosso julgamento. Então, quem não lembrar sobre os ídolos, tem a aula gravada para vocês conferirem. A 4 também é dissertativa. Qual é a grande diferença trazida pelo surgimento da ciência moderna que revolucionou o nosso modo de conhecer? É justamente esse de testar as hipóteses. Eu falei para vocês que os gregos eles observavam o mundo e criavam hipóteses, certo? Na Idade Média, na verdade, as coisas eram baseadas pela fé, e a ciência moderna ela vai surgir com a ideia de que a gente tem que testar as nossas hipóteses. Não é só observar e ter a hipótese. A gente observa, tem a hipótese e depois testa para ver se ela está correta. Que é eu também a gente já tem a aula gravada sobre esse tema, onde eu dou o exemplo do Galileu, né, que ele aprimorou aí a luneta para poder observar se a teoria heliocêntrica era correta, né? Ele não só fez uma hipótese, ele foi e observou os astros para ver se, de fato, a teoria estava correta. Ele testou a teoria. A quinta questão é sobre os contratualistas, que é o nosso primeiro vídeo aí desse canal que eu fiz para as aulas à distância. Vocês já devem ter, eu já comentei isso, mas eu selecionei as nossas aulas em uma playlist. Então, no canal tem uma playlist chamada 3EM, né, de terceiro ano do ensino médio, que tem os vídeos, as aulas em ordem cronológica, tá? Essa aula dos filósofos contratualistas é a primeira. Então vamos lá. Os pensadores Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, contratualistas clássicos ou justnaturalistas, lembrando que justnaturalistas é quem acredita que tem direitos naturais. Partem da ideia de direito natural e do contrato como forma de regulação das relações entre governantes e governados. Então, para colocar verdadeiro ou falso. Primeira afirmativa. Para Thomas Hobbes, o homem vive em conflito permanente, onde a violência e a insegurança predominam. Sim, para ele o estado de natureza, ou seja, antes de ter um estado, né, o homem vivia em um estado de guerra. Tá? O estado de natureza é um estado de guerra, de conflito permanente, e por isso a gente tem que assinar o contrato social. Né? Vamos lá, segunda. John Locke parte da ideia de contrato social como mediador da passagem do estado de natureza para o estado civil. Exatamente. Para os três filósofos é assim, né? Tem o estado de natureza, a gente faz o contrato social e passa para um estado civil. Né? Então, para os três filósofos, a ideia de contrato social é um mediador entre o estado de natureza e o estado civil. Também está correta, verdadeira. Terceira, Rousseau entende que para um governo garantir sua legitimidade é necessário que responda aos anseios do rei.
Não, o Rousseau ele parte daquela ideia de vontade geral. Né? Quem quer justificar que o contrato social tem que garantir aos anseios do rei é o Thomas Hobbes, né? Que ele vai dizer lá, que eu falei na aula lá já, que como o homem é por natureza desejante, cada um quer uma coisa, eles vão entrar em conflito, então eles têm que ceder esse seu desejo, abdicar desse seu desejo, para ouvir o desejo do rei, e assim se evitarão os conflitos. Então, essa é falsa, porque o Rousseau vai dizer que o que é legítimo é a vontade geral, e não que responda aos anseios do rei. Então até agora está verdadeiro, verdadeiro e falso. Próxima questão. Próxima afirmativa, né? Para John Locke, a propriedade é um direito natural. Correto. E a última, Thomas Hobbes pretende dar uma justificativa sobrenatural para a existência do Estado absolutista. Errado. Inclusive, o Thomas Hobbes foi o primeiro filósofo a defender o absolutismo de uma forma racional. Né? Os outros filósofos que defendiam, né, que o rei deve ter poder absoluto, eles faziam isso dizendo que o rei tinha um direito divino, que os deuses concederam ao rei esse direito. Os deuses fizeram do rei o escolhido, alguém superior para governar. O Hobbes não, ele vai defender o absolutismo de maneira racional. Então, ficou assim: verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A correta é a C. A 6. Por que Spinoza afirma a impossibilidade do livre-arbítrio? Bom, também já está explicado isso na aula de Spinoza, né? E ele diz o seguinte: o homem é parcialmente livre para Spinoza. Tá? A ideia de livre-arbítrio, de liberdade total, só acontece quando o homem ignora as causas e os efeitos, ignora a causalidade. Né? Ou seja, as escolhas que eu tenho, as escolhas que eu posso ter, elas dependem de várias coisas que não dependem de mim. E no vídeo que eu dei essa aula, eu dei o exemplo, né, de você escolher, acho que eu dei o exemplo de você gosta de alguém e você escolhe ele para ser seu namorado, né, o exemplo que eu dei. Aí você pensa, poxa, eu fui livre para escolher essa pessoa para ser meu namorado, né, já que eu posso escolher entre tantas outras. Ele vai dizer que essa opção só foi dada porque você nasceu na mesma cidade dessa pessoa ou você mudou para a cidade dessa pessoa, e às vezes seus pais mudaram, ou seja, nem dependeu de você ter feito essa escolha, porque alguém decidiu fazer aquela escola ali onde vocês calharam de se encontrar. Enfim, tem vários fatores, tem várias causalidades que você está ignorando quando você afirma que você tem livre-arbítrio. Porque tem vários fatores que não dependem de você, que fizeram com que você escolhessem entre tais possibilidades, né, que limitaram aí a sua possibilidade de escolha. Então o homem é parcialmente livre apenas porque ele tem consciência dessa causalidade, é o que diz Spinoza. Caso contrário, ele cai numa ilusão de que ele é livre. Questão 7, é a última. Bom, questão 7 tem dois textos. E os dois são do Descartes, ou seja, racionalista. Vamos lá, texto 1. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados, não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Texto 2. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Também aí já tem a aula gravada sobre Descartes,
né, onde fica claro a opinião dele. Acredito, né, que tenha ficado claro na aula essas duas opiniões dele, né? Uma de que ele tinha que se livrar dos conhecimentos que disseram para ele, que nada que ensinaram para ele era certo, dava a ele uma sensação de que aquilo era uma verdade certa, e ele tinha que se desfazer e começar do zero, né? Descartes se propôs isso. Ele se propôs fazer isso pela dúvida, né? Duvidando de tudo, até ver se ele conseguia chegar a a alguma verdade, alguma certeza, né? E essa é a posição radical que ele fala, né? Radical no caso de duvidar de tudo, né? Dúvida hiperbólica. Então, beleza. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se, e aí a certa é a B, questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções, né? Essa é a postura radical, é duvidar de tudo, tudo que foi ensinado a ele. Ele duvidou de tudo e assim ele chegou, pela dúvida, à sua certeza, né, de penso, logo existo, né, a sua primeira certeza. Bom, é isso então. Caso não tenha ficado claro alguma coisa, podem me perguntar que eu explico novamente, beleza? Valeu!